Eu vou fazer esse vídeo aqui para uma reflexão básica a respeito de qual que é a vantagem em você, cidadão comum como eu, se engajar no cancelamento da China. Eu estou fazendo esse vídeo porque pessoas comuns estão mandando mensagens constantemente ou com videozinho falando mal da China. Eu vi um vídeo ontem em que as pessoas comparavam 3 trenas. Para quem não conhece, a trena é aquele dispositivo de medida que fica enroladinho dentro de uma caixinha, você puxa e ali você tem centímetros e polegadas, enfim. Aí as pessoas mostravam 3 trenas, dentre uma delas estava uma letra chinesa e aquela visivelmente fora do padrão, os números estavam menores do que das outras 2 que eles estavam comparando. Eles mostraram que a do meio era fabricada na China, mas eles não mostraram onde as outras 2 eram fabricadas. Obviamente, as outras 2 também eram fabricadas na China. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você não tem que assumir uma postura de defesa incondicional à vacina chinesa, você não tem que assumir uma postura de ataque contra a China. O primeiro motivo é que isso é uma briga entre Estados Unidos e China. Nós não temos nada a ver com isso. Nós vendemos produtos para a China e compramos produtos da China. Quando você for questionar qualidade de um produto, quando você for questionar a confiabilidade de um produto, o que você tem que levar em conta não é necessariamente o país de origem daquele produto. Você tem que levar em conta, obviamente, o nível de qualidade, de confiabilidade de produção daquilo. O que significa que dentro de um mesmo país, você pode ter ali, obviamente, as empresas voltadas à produção de equipamentos de alto nível, como esse celular que você está usando da Apple, provavelmente, ele é fabricado na China. Só que ele é fabricado dentro de um padrão de alto nível de qualidade. Como você pode encontrar também dispositivos feitos com baixo nível de qualidade e até fora não só da conformidade, mas até fora do padrão, como por exemplo, uma trena que está medindo fora das unidades de medida. O detalhe é, para que você está tão preocupado em falar mal da China agora, nesse momento? Você não está reparando que você está sendo feito de massa de manobra? É isso que eu estou te chamando a atenção. Imagine o seguinte: nós temos hoje no mundo uma competição pelo comércio mundial. Essa competição ela está sendo travada, obviamente, por todos os países do mundo, mas quem está cada vez mais ganhando espaço ao redor do mundo é a China. E olha, a China ganha espaço ao redor do mundo por causa de uma coisa que o resto do mundo propôs como modelo: o liberalismo. A partir do momento em que os Estados Unidos, a própria Europa, todos eles impuseram o liberalismo para o mundo subdesenvolvido, eles abriram as portas para que todos os países recebessem investimentos internacionais, mas eles abriram também uma fragilidade, que é o capital sair dos países deles e irem para países que estavam em desenvolvimento. A diferença básica era o seguinte: os Estados Unidos e o resto da Europa, antes eles tinham certeza que jamais outro país conseguiria chegar no nível de desenvolvimento tecnológico deles, porque é mais ou menos assim: olha, eu estou numa corrida de Fórmula 1, eu estou 10 voltas à frente do segundo colocado. Não há possibilidade do segundo colocado me alcançar, só que alcançou. A China criou condições para se tornar extremamente viável. Controversas ou não, essas condições fizeram com que grande parte do capital industrial do mundo migrasse para a China, a ponto de fábricas como a fábrica da Apple, que é o símbolo mundial da tecnologia, ter ido para a China. Aí a gente tem, obviamente, uma briga dos países desenvolvidos para trazerem de volta essas fábricas. É lógico que os Estados Unidos não querem que uma fábrica da Apple fique na China, eles querem que ela volte para os Estados Unidos. É lógico que os Estados Unidos não querem que você consuma produto chinês. Eu vou falar quando a China ela entrou no mercado internacional, ela entrou no mercado oferecendo vários produtos, dentre eles produtos de baixa, média e alta qualidade, com preços bem mais baixos, isso por causa de uma abundância muito grande de pessoal para trabalhar, ou seja, mão de obra disponível, que significa mão de obra barata, políticas tecnológicas e políticas estatais. Então a China investiu, obviamente, na formação de mão de obra especializada, investiu na produção de energia, a ponto de que
Por exemplo, nós perdemos muito da nossa indústria siderúrgica e nossa indústria de produção de alumínio porque a China desenvolveu tecnologia de produção de energia elétrica a partir de energia nuclear e pronto. No Brasil, quando o Brasil tentou fazer a mesma coisa, os Estados Unidos mandaram prender o almirante Otton. Então, o crescimento da China perturba as potências que são concorrentes da China. Aí eu te pergunto, aonde ou onde você entra nessa brincadeira? Você está entrando como massa de manobra. No momento que você está nesse desespero tentando cancelar a China pros Estados Unidos, você está trabalhando de graça para os Estados Unidos e contra o nosso maior parceiro comercial. Isso é o grande problema. É como se você tivesse uma loja e tivesse a mando de um concorrente atacando o seu maior cliente. Isso é um problema muito sério, porque nós temos dois modelos de desenvolvimento. O desenvolvimento que prevê a ideia do desenvolvimento conjunto, não que a China nunca venha a ser imperialista, isso é natural com o crescimento dos países, mas a China prevê um desenvolvimento conjunto respeitando os demais países. Os Estados Unidos sempre praticaram o desenvolvimento exclusivo dos Estados Unidos através da exploração dos demais países. Vocês já repararam que desde que os Estados Unidos tomaram o Brasil, o brasileiro tem tido cada vez um menor acesso ao consumo? Desde que os Estados Unidos interferiram no Brasil através da Lava Jato, derrubaram a Dilma, fizeram todo esse escarcéu, a gente compra menos. Se a gente tivesse com a parceria fechada com a China e não tivesse deixando os Estados Unidos governarem o Brasil, a gente poderia estar comprando mais, a gente poderia estar empregado. Porque talvez fosse mais interessante para a China, no lugar de substituir a siderúrgica brasileira por uma siderúrgica chinesa, negociar com o Brasil, olha, nós vamos comprar alimentos, mas vamos comprar o ferro de vocês também, já pronto. Vamos comprar o alumínio já pronto, não apenas o minério. E assim por diante, são negócios diplomáticos que a gente poderia fazer com a China, que aceitam desenvolvimento conjunto, mas nós estamos fazendo com os Estados Unidos, que não aceitam desenvolvimento conjunto. Mas o mais importante nessa história é, por que você engaja gratuitamente no cancelamento da China? Por que de uma hora para outra você, que tem uma casa dentro da qual quase todos os aparelhos eletrônicos são produzidos na China, começou a contestar a capacidade da China de produzir as coisas? E agora eu queria fechar com a nova que está saindo hoje, que é essa questão de que a China está contratando outros países para eventualmente fornecerem para o seu povo vacina contra a Covid-19. E eu não sei se essa matéria é verdadeira, mas uma coisa que nós precisamos avaliar nesse momento é a ignorância sistemática que nós temos ao redor do mundo a respeito de como funcionam as produções. Produção requer capacidade de produção e a produção ela é dividida em várias fases: pesquisa e desenvolvimento, depois implementação de linha de produção e até que, enfim, depois da implementação de linha de produção, distribuição, que é a parte da logística, que é o que faz o produto chegar até você. Quando a gente fala em vacina chinesa, a gente fala na tecnologia desenvolvida na China para a produção de uma vacina. O que significa que a vacina chinesa ela pode ser produzida dentro do Brasil. É isso que estão tentando fazer. Quando você fala, por exemplo, em comprar o direito para a produção de determinado medicamento, o máximo existe nessa questão de direitos de produção, nessa questão de patente, pessoal, existe uma regra que é o seguinte: se você mantiver o segredo de produção, você não tem direito sobre a patente. Então, se algum laboratório mantiver o segredo sobre a vacina da Covid-19, ele não pode patentear. Mas, em contrapartida, se ele quiser patentear, ele tem que patentear e mostrar para o resto do mundo. Não pode ser fórmula da Coca-Cola. Ele tem que mostrar para o resto do mundo como faz. Aí, esse país ou esse laboratório, seja quem for que desenvolveu, ele vai ganhar através da autorização da produção. No momento que a China desenvolve uma tecnologia e vende ou passa essa tecnologia
para ser produzida no Brasil, se nós tivermos a quantidade suficiente de laboratórios para produzir essas vacinas no Brasil, a gente vai produzir isso aqui. O projeto pode ser chinês, mas a gente vai produzir isso aqui. Talvez venha algum insumo da China, porque é natural comprarmos insumo da China para absolutamente tudo. Eu volto a dizer, o que você está usando praticamente, o que você está usando para me assistir agora é da China. E outro ponto, vacina não é um produto químico. Vacina, na maioria das vezes, é um produto biológico. Produto químico, ele tem um tempo de reação muito mais controlável, o que significa que determinadas reações químicas você pode acelerar o processo simplesmente aumentando a temperatura. Se tem urgência, aumenta a temperatura e você acelera o processo. Você pode pôr vários reatores. Processo biológico, não. Existem determinados soros e vacinas que você precisa de um determinado animal, por exemplo, um cavalo. Ali você vai injetar o vírus ou a bactéria naquele cavalo e tem um tempo de incubação e desenvolvimento do soro. Isso é, por exemplo, 15 dias. E é isso e pronto. Não adianta você dar cloroquina para o cavalo, não adianta você mostrar o kit gay para o cavalo, vai ser esse tempo e pronto. Então isso tem um passo, o que significa que a luta contra a Covid-19, ela tem duas possibilidades. Uma possibilidade é a possibilidade humana, em que toda a humanidade trabalhe nesse sentido e que todos os laboratórios comecem a produzir essas vacinas. Me parece que tem um modelo de vacina que é o organismo causador da doença desativado. Me parece que já estão testando esse modelo. Tem um outro modelo, me parece que é baseado também na sorologia, não sei. Mas o mais importante é o seguinte: a luta contra a vacina, contra a Covid-19, ela requer, em primeiro lugar, a união da humanidade e requer a derrubada dessa briga ideológica estúpida. Para que tanta estupidez? Aí me vem o seu Oswaldo contra a vacina da Covid-19, cuja tecnologia foi produzida na China, apoiando a vacina britânica, e aí o seu Oswaldo descobre que, na verdade, a vacina britânica está negociando com a China a transferência de tecnologia, ou seja, é perigoso a gente comprar a vacina chinesa produzida na Inglaterra para a gente não comprar a vacina chinesa produzida no Brasil. Como assim? É inteligência. O que eu estou tentando transmitir para vocês é um pouco de reflexão. Você não é... Olha, uma coisa é você se empenhar para defender um negócio da sua família, para defender um irmão, um parente. Agora, defender os Estados Unidos contra a China, o que você está ganhando com isso? Só para engajar numa briguinha boba? Cara, tem muitas coisas que você pode fazer. Eu gostaria de te dar uma dica nesse momento. Não é uma dica simplesmente para encher o saco, não. É o que eu estou fazendo. Eu estou aproveitando muito os tempos vagos para estudar. E estou sempre estudando uma coisa nova. A educação hoje está muito mais acessível do que antes. Você tem cursos gratuitos pela internet de coisas que às vezes você sonhou fazer a vida inteira. Eu, por exemplo, estou estudando música. Dentro do meu tempo, eu vou estudando aos pouquinhos música, porque a Unis agora oferece um curso à distância de música. O professor te acompanha pelo Skype. Você pode estudar, às vezes você sonhou em ser advogado. Tem curso de direito à distância, procura aí a Ambra. Ah, você sonhou em ser engenheiro. Tem curso de engenharia à distância, tem vários. Além dos cursos, às vezes a sua coisa é mais ligada à religião, vai fazer um curso de teologia ou fazer um estudo bíblico. Não dedica o seu tempo trabalhando gratuitamente pela aniquilação da reputação do nosso maior parceiro comercial. Não tem nenhuma vantagem você fazer isso. Porque, olha, a China não fez nada de errado com o Brasil. Os Estados Unidos, desde o início da existência dos Estados Unidos, eles vêm tentando prejudicar o Brasil e tomar o Brasil. A China nunca fez nada de errado com o Brasil. O que tem de errado na sua cabeça quando você engaja numa palhaçada dessa? Pergunta básica. O que tem de errado com você? É uma reflexão básica para a gente começar a semana. Muito obrigado e até mais.